Então veja, vamos ver agora as 3 espécies de citação. Primeira citação, citação pessoal. Ele é citado, continuando aqui a aula anterior. Ele vai encontrar, vai ter efetivamente como como a primeira espécie de citação pessoal. Pessoal significa que eu entreguei em mãos aquele ato citatório para aquele determinado réu. Se ele se defender, ótimo, o processo segue em frente. Se ele não se defender, como eu dizia, decreto a revelia e ato contínuo, vou nomear um defensor àquele réu. O réu não será mais intimado dos atos do processo, mas o processo vai seguir. Ele continua presumivelmente inocente, a acusação continua com a obrigação de provar os fatos que trouxe ao processo, e quem será intimado, a partir desse momento, será apenas o seu advogado. Ele próprio já não é mais intimado. Ele só vai ser intimado no final do processo, quando da sentença. Então, a primeira forma de citação pessoal. A citação por hora certa foi incorporada ao Código de Processo Penal em 2008, ela não existia até 2008, e nós acabamos por copiar, digamos assim, do processo civil. É aquela mesma dinâmica do Código de Processo Civil. Eu vou uma vez, tento citá-lo pessoalmente, não conseguindo, volto outra vez. Caso não consiga, eu vou agendar com qualquer pessoa daquele endereço uma próxima ida. Na próxima ida, com hora e data fixadas, pré-agendadas, vou fazer a citação do réu na pessoa que encontrar ali. Pode ser o marido, pode ser a esposa, o pai, o filho, qualquer pessoa que tenha um vínculo com o réu. Claro que eu só posso usar a citação por hora certa quando eu percebo e tenho convicção de que o réu está ali, mas está criando embaraços para ser citado, né? E as consequências da citação por hora certa são as mesmas consequências da citação pessoal, ou seja, se ele se defende, o processo vai seguir em frente, se ele não se defende, o processo também vai seguir em frente, apenas o decreto a revelia no meio defensor. Então, uma vez citado pessoalmente, citado por hora certa, qual é a certeza que eu tenho? O processo vai se desenvolver, tá? Quer ele tenha se apresentado, quer não, para se defender. Quando eu não sei onde o réu está, quando o réu está em local incerto e não sabido, aí eu vou ter que usar efetivamente a citação por edital. A citação por edital é uma citação presumida, uma citação ficta, porque não tenho certeza efetivamente se aquele acusado teve acesso, se ele realmente chegou a ter acesso àquela determinada citação, não sei se ele tomou ciência daquela citação, e aí a dinâmica do processo será um pouco diferente. Se ele for citado por edital, significa que ele está em local incerto e não sabido, e ele comparece ao processo, ele vem ao processo. Nesse caso, nós vamos efetivamente, por saber que ele compareceu ao processo, o processo vai se desenvolver. Ou seja, eu citei o cara para edital, ele estava em local incerto e não sabido, o réu veio, apresentou defesa, constituiu advogado, o processo vai se desenvolver validamente. Agora, se eu perceber, né, que o réu não reagiu àquela citação, eu vou aplicar o que está previsto no artigo 366 do Código de Processo Penal. Ou seja, ele foi citado por edital, não compareceu, não nomeou advogado. O que é que o juiz vai fazer? Vai suspender o processo, vai suspender a prescrição, essa prescrição fica suspensa pelo máximo de tempo aplicável ao caso da prescrição, depois ela volta a correr. Se ele tem que fazer obrigatoriamente. Então, o juiz obrigatoriamente suspende o processo, suspende a prescrição. E ele poderá, desde que exista fundamentos para isso, decretar a prisão preventiva e determinar a produção de alguma prova que considere urgente. Então, ele obrigatoriamente, estou considerando a seguinte hipótese: o réu foi citado por edital, não reagiu a essa citação, não compareceu para apresentar defesa. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai suspender o processo, vai suspender a prescrição. Claro que em qualquer momento que o réu for localizado, eu faço a citação e o processo volta a correr. Mas enquanto o réu não for localizado, fica suspenso o processo e a prescrição, e ele poderá decretar a prisão preventiva e poderá determinar a produção de provas que considere urgente. Então veja, tem 3 formas de fazer citação: citação pessoal, citação por hora certa e a citação por edital. Na citação pessoal e na citação por hora certa, o processo vai se desenvolver. Na citação por edital, não necessariamente nós teremos o desenvolvimento do processo, porque caso ele não venha a apresentar-se para defender, o juiz vai suspender o processo e a prescrição, repita, a prescrição fica suspensa pelo máximo de prescrição prevista à espécie, depois volta a correr, e
poderá decretar prisão preventiva ou produção de prova.